Boa tarde a todos. Queria agradecer aos membros da banca, agradecer muito aos professores Carolina, Ronivaldo e Robiclés, que está chegando, e também a audiência que já chegou aqui para prestigiar o trabalho da Luísa. Vamos, então, dar início à sessão de defesa. A Luísa vai apresentar o trabalho intitulado Trabalho das Mulheres Rurais, uma análise teórica à luz da economia feminista. Luísa, você tem, então, 20 minutos para fazer a sua apresentação e depois eu passo a palavra para a banca, tá bem? Uhum. Já posso começar? Então, o meu trabalho é sobre as mulheres rurais, né, fazendo uma análise teórica à luz da economia feminista. Então, o objetivo geral aqui desse TCC, né, é analisar, sob a luz da economia feminista, os desafios enfrentados pelas mulheres rurais. E, para isso, né, a gente traçou 3 objetivos específicos. Então, o primeiro é investigar sobre a ótica da economia feminista, as problemáticas que as mulheres do campo vivenciam, né? Discutir também como as relações de gênero impactam no dia a dia das figuras femininas, no contexto rural, e, por fim, examinar ali as políticas públicas voltadas para as mulheres do campo, né? E debater os seus efeitos nessa esfera. Então, por que eu escolhi esse tema, né? Então, antes de eu me mudar aqui para Floripa, né, eu morei uma boa parte da minha vida no campo com os meus pais, né? E em 2018 eu me formei no técnico em agropecuária. E em 2021 eu tive a matéria de economia feminista com a Prof. Brena, né? E nessa matéria a gente começou a estudar o ramo da economia feminista rural. Então ali eu desenvolvi um artigo relacionado à escolaridade da mulher do campo e a partir daí eu comecei a ter interesse nessa temática. A principal relevância, né, desse trabalho é para a gente entender, né, o que é a economia feminista rural, também auxiliar os governos a criarem políticas que realmente sejam eficazes para ajudar essas mulheres. E o principal ali, né, é dar valor para essas mulheres rurais no contexto econômico. E cabe ressaltar também, né, que essa área da economia feminista rural, ela ainda é muito marginalizada, né, porque ainda não tem tantos trabalhos relacionados a essa área. Em relação à economia feminista, né, então a economia feminista, ela é um ramo ali da economia que busca entender as relações de gênero, o trabalho não remunerado, né, que representa essa segunda parte da dupla jornada, tenta entender também a mulher no contexto econômico, e ela começou a ganhar destaque, né, a partir do século XX, com as 2 grandes guerras, né, que foi quando a mulher começou a se inserir no mercado de trabalho. Então, os principais objetos de investigação, né, estão relacionados ao trabalho doméstico, à inserção da mulher no mercado de trabalho, às diferenças salariais e às desigualdades nas relações de gênero. E as principais críticas, né, que a economia feminista faz é em relação ao marxismo, né, por causa da suposta neutralidade na relação de gênero e também pela suposta convergência natural ali dos interesses econômicos entre homens e mulheres. Então, o marxismo, ele considera, né, o trabalho doméstico importante, né, só que ele vê a mulher como uma pessoa secundária ali na economia, né, porque ele diz que a mulher, ela pode voltar para o trabalho doméstico no momento que ela não for mais necessária ali no mercado de trabalho. Outra crítica também é em relação à economia neoclássica, né, então, aqui a crítica é relacionada ao homem econômico. Então, o homem econômico é aquele que já nasce formado, ele não depende de ninguém, ninguém depende dele, né? Ele já tem os seus ideais formados pelo mercado. E a solução para esse homem econômico é pensar de maneira realista, né? Até porque nenhum ser humano já nasce independente. A gente precisa de uma mulher que realize um trabalho não remunerado para que as nossas necessidades físicas e emocionais sejam supridas, principalmente ali na nossa fase de criança, né? Entrando aqui um pouquinho no trabalho remunerado, né? Então, o trabalho remunerado, ele seria aquele trabalho que a gente exerce na esfera pública, né? Quando a gente vai lá, vende a nossa mão de obra e recebe um salário em contrapartida. Já o trabalho não remunerado é o trabalho realizado na esfera privada, que seria dentro dos lares familiares, que seria o trabalho doméstico e o trabalho de cuidado. Então, aqui o trabalho doméstico, né? A gente tem como limpar a casa, estender a roupa, cozinhar. Já o trabalho de cuidado seria, por exemplo, cuidar do marido, dos filhos, dos idosos que vivem junto com a família, né? E muitas vezes esse trabalho não remunerado, ele é considerado inferior, porque você não recebe uma contrapartida, um valor monetário para realizar ele. Além disso, né, as mulheres, elas começaram a se inserir um pouco mais nessa esfera pública. Só que isso não impediu que os serviços que elas realizem na esfera privada deixassem de ser feitos, né?
que fez com que elas se sobrecarregassem e a gente tivesse a definição do que seria a dupla jornada. Então, a dupla jornada seria o somatório das horas trabalhadas na esfera pública, né, que seria o labor que gera em troca um salário, mais o somatório do trabalho feito na esfera privada, que seria o trabalho doméstico e de cuidado. Então, o somatório dessas horas gera essa dupla jornada. Além disso, né, a gente tem a invisibilidade, né, então o que colabora muito para a invisibilidade é a subvalorização da mulher, né, então muitas vezes ela é considerada inferior ao sexo masculino. Outra questão importante, né, principalmente aqui na área econômica, seria a marginalização feita pelas escolas econômicas. Então, pouquíssimas escolas levam em consideração o trabalho não remunerado, né, como eu citei antes ali, Marx, nem a economia neoclássica leva em consideração. Outro exemplo seria o Adam Smith, né, na teoria do valor-trabalho. Então, ele até considera o trabalho doméstico importante para os membros da família, só que ele não dá nenhum valor econômico para isso, né, então ele marginaliza, no fim, as mulheres. Outra questão extremamente impactante, né, seria a naturalidade. Então, por exemplo, assim, quando a gente pensa no trabalho doméstico, a gente já se remete como responsabilidade da mulher. Até a própria mulher, né, ela já considera que o trabalho doméstico é a função dela. Então, a gente tem essa coesão ideológica feita pelo patriarcado, né, na nossa sociedade, que faz com que a gente naturalize esse trabalho doméstico como sendo função da mulher. E outra questão também importante, né, é que esse trabalho não remunerado, ele não é contabilizado nas contas nacionais, porque a mulher ela não recebe uma contrapartida salarial por exercer esses trabalhos. Em relação ali à parte da relação e segregação de gênero, né, desde muito antigamente, o trabalho ele era dividido pelo sexo. Então, o homem era responsável por prover a casa, enquanto a mulher era responsável por cuidar do lar. Ademais, ali a gente também tem essa assimetria de poder, então seria essa diferença de influências, né? Então, o homem, ele se torna mais influente, mais poderoso, né? Em cima da figura feminina. E também aqui uma crítica bastante grande, né? Em relação às desigualdades salariais. Então, a economia feminista, ela coloca, né? Que pode ter 3 motivos ali para a desigualdade salarial, né? Então, a gente tem a falha de mercado, né? Então, imaginamos que a gente tenha um mercado perfeito, né, onde existe essa desigualdade salarial entre homens e mulheres, porém, ambos eles, né, têm uma mesma produtividade. Então, ao longo do tempo, o que acontece é que esses salários se igualariam, né, mas, na verdade, não é o que aconteceu na realidade. Então, a gente pensa assim, o empregador, ele pensa de maneira racional. Logo, ele vai preferir contratar as mulheres, porque o salário é mais baixo e elas têm a mesma produtividade que um homem. Então, isso aumentaria a demanda por contratação de mulheres, né? E esse aumento de demanda geraria um aumento salarial, fazendo com que o salário feminino e o masculino se igualassem. Porém, não é isso que acontece. Então, uma das justificativas, né, para essa desigualdade salarial seria essas falhas de mercado. Outro ponto importante, né, a gente tem a teoria do capital humano, né, que diz que a mulher ela gasta muito tempo com a parte de trabalho doméstico, trabalho de cuidado, e no fim não sobra tanto tempo para ela dedicar-se ao estudo, ao trabalho que ela tem, por isso ela recebe menos. E por fim, a gente tem a teoria da discriminação, né, que fala que a mulher ela é tratada de maneira injusta comparada aos homens, né, muitas vezes ela é considerada como inferior, por isso ela recebe menos. Adentrando um pouquinho agora na segregação ocupacional, então a segregação ocupacional seria como a mulher ela se distribui, né, no trabalho comparado ao homem. Então a gente tem 2 tipos de segregação: a segregação horizontal e a vertical. Então a horizontal é quando as mulheres ela ocupam vagas ditas como femininas, que seria o caso de ser médico, enfermeira, psicóloga, e os homens, né, vão ocupar as vagas ditas como masculinas, que seria ser bombeiro, policial. E a segregação vertical é quando a maioria das vagas de alto escalão são ocupadas por homens e a maioria das vagas de baixo escalão são ocupadas ali pelas mulheres. Então, agora a gente vai adentrar um pouquinho mais nessa esfera rural, né? Então, eu vou comentar um pouco sobre a economia feminista rural. Para isso, né, a gente utilizou 3 artigos aqui, né? Que foi a Economia Feminista e a Agenda de Luta das Mulheres no Meio Rural, da autora Ana Lu Faria, o Gênero e Trabalho Rural, 1993 a 2006, dos autores Ildete e Alberto, e a Economia Solidária, Agroecologia e Feminismo, né? Práticas para a Autonomia na Organização do Trabalho e da Vida, da Miriam Nobre.
Então, analisando esses artigos, né, a gente consegue chegar à conclusão de que a economia feminista rural, ela seria uma vertente, né, um ramo da economia feminista que busca entender os principais problemas, né, sofridos pelas mulheres rurais no seu dia a dia, nessa esfera rural, né, e tem como principal objetivo trazer à luz as contribuições feitas por ela. Então, também os principais objetos, né, de investigação da economia feminista rural estão relacionados, por exemplo, a falta de acesso a crédito, a falta de remuneração, a falta de acesso à terra, né? A parte também da invisibilidade, da dupla jornada, das desigualdades da relação de gênero, tudo isso voltado ali para a esfera rural. Em relação à dupla jornada e à invisibilidade da mulher, né, a gente utilizou o trabalho, de novo, novamente, né, o Gênero e Trabalho Rural, 1993 a 2006. Usamos também o artigo Metodologia, Trabalho e Uso do Tempo, né, que compreende a rotina das mulheres rurais. E a gente usou também o artigo da invisibilidade ao reconhecimento, Mulheres Rurais, Trabalho Produtivo Doméstico e Quere, né, da Carolina Marinho Herrera. E também, por fim, a gente usou da autora Raquel Viana os trabalhos não remunerados das mulheres rurais no Brasil, né, o estudo a partir da penagem contínua de 2018. Então, analisando esses artigos, né, fazendo essa revisão da literatura, né, a gente constatou que uma das principais causas da invisibilidade da mulher está relacionada a essa falta de remuneração. Então, muitas vezes o trabalho que ela exerce, por exemplo, de ir na roça, ajudar a colher, a adubar, cuidar de um animal, ele não é visto como um trabalho produtivo, mas sim como se fosse uma ajuda ao marido ou ao filho, como se fosse realmente uma extensão dos afazeres domésticos, né? E para acentuar ainda mais essa invisibilidade, a gente tem a dupla jornada, né? Que no caso das mulheres rurais não é nem dupla, né? Ela acaba se tornando uma múltipla jornada, porque a mulher, além de trabalhar nessa esfera produtiva, né, ajudando nas plantações, cuidando dos animais, limpando os estábulos, ela também produz artigos caseiros, né, são produtos caseiros, como, por exemplo, pão, geleia, salames, que muitas vezes são vendidos e complementam a renda familiar, e somando-se tudo a isso, ela ainda precisa ter tempo para cuidar da casa, cuidar do marido, do filho, cozinhar, né? Então, ela acaba tendo essa sobrecarga muito grande. Outro ponto também que gera essa invisibilidade são as estatísticas, né? Então, devido ao meio rural, tudo ser muito longe, as estradas muitas vezes são ruins, os lugares são inacessíveis, as pesquisas acabam sendo muito caras e também é difícil medir, né? A quantidade de horas trabalhadas no meio doméstico e no meio de cuidado, né? E isso acaba impactando nessas estatísticas e faz com que as mulheres se tornem cada vez mais invisíveis, né? Principalmente porque elas não são vistas pelos órgãos públicos. Em relação ao gênero, né, a gente utilizou 3 artigos aqui também. Então, um foi uma análise do trabalho da mulher rural, através das perspectivas da multifuncionalidade agrícola, também da Carolina Marim. Outro foi o papel da mulher na agricultura familiar de Concórdia, né, o tempo de trabalho entre as atividades produtivas e reprodutivas. E, por fim, a gente usou o peso do trabalho leve da Maria Inês. Então, aqui nas relações de gênero, né, a gente tem que a divisão sexual do trabalho no meio rural, ele é definido como o homem fazendo o trabalho produtivo e a mulher o trabalho reprodutivo, né? Mas como eu comentei anteriormente, a mulher ela não fica só nessa esfera reprodutiva, né? Ela vai passando, né, da esfera pública para a privada e assim vai indo, né? A gente também tem a assimetria de poder, que é muito nítida aqui no meio rural, né, onde o homem ele é responsável por administrar o lar. Então, muitas vezes a mulher ela não tem acesso às finanças, né? Então, muitas vezes as necessidades básicas são deixadas de lado, então ela não quem decide, né, o que vai ser feito com o dinheiro é o marido, o que vai ser produzido na propriedade, quem decide também é o homem ali, né? E a mulher acaba tendo essa falta de autonomia. Em relação às desigualdades salariais, a gente tem ali que o principal motivo no meio rural dessas desigualdades está relacionado ao homem ser o provedor ali da casa, então, por isso, teoricamente, ele deveria ganhar mais, né? E em relação à segregação ocupacional, a gente tem que o homem, ele é responsável pelo trabalho pesado, né? Que seria o trabalho mais braçal, por exemplo, carpir um lote, cuidar de um gado, e a mulher seria responsável pelo trabalho leve, que seria plantar, adubar a terra. Mas cabe ressaltar, né, que de trabalho leve não tem nada, porque quando você passa o dia inteiro embaixo do sol, embaixo da chuva, mexendo na terra, é algo extremamente desgastante, né? E muitas vezes a mulher chega em casa e ela não descansa, que nem o homem, né? Então ela precisa fazer a janta, ela precisa cuidar dos filhos, aumentando ainda mais essa sobrecarga. Em relação às políticas públicas voltadas para as mulheres do campo, né, a gente utilizou 2 artigos,
que é a Economia Feminista e Políticas Públicas para as Mulheres Rurais no Brasil, da Alexandra Filipac e da Sânia Espínola, e também a gente usou o capítulo 1 do livro Mulheres Rurais e Autonomia, né, que foi intitulado como Políticas Públicas para as Mulheres Rurais no Contexto dos Territórios da Cidadania, da autora Carla Hora e da Andrea Buto. Então, no TCC eu fiz uma cronologia, né, mostrando as principais políticas públicas, mas aqui eu trouxe as 3 que mais impactam, né? Então, em 2003, a gente tem o Pronaf Mulher, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, né? Então, aqui, esse programa visava fornecer crédito para as mulheres rurais. Em 2004, a gente tem o PNDTR, que é o Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural, e também a gente tem a ATER, que é Assistência Técnica e Extensão Rural. Então, a ATER, ela é responsável, né, por ajudar na produção, na organização das mulheres rurais. Ela também busca incentivar a produção de produtos agroecológicos e fazer com que as mulheres elas sejam atingidas, né, por essas políticas públicas. Cabe destacar aqui uma coisa muito importante, né, que por mais que se tenha várias políticas públicas voltadas para as mulheres rurais, essas políticas públicas, na sua maioria, elas não são tão eficientes. Então, os problemas que deveriam ser resolvidos por essas políticas públicas permanecem até hoje. Então, até hoje, muitas vezes a mulher não tem acesso ao crédito, não tem acesso à terra, algumas mulheres no meio rural não têm nenhum documento de identificação, né? Então, isso mostra o descaso ali, essa marginalização com a mulher do campo, por isso que cabe ao governo realmente analisar esse contexto rural, né? Analisar como é o dia a dia das mulheres e analisar principalmente as relações de gênero na esfera rural, para que há políticas públicas que realmente sejam eficazes e façam diferenças para as mulheres do campo, né? Então, a gente conclui que, aqui, né, fazendo um apanhado geral, que a economia feminista rural, ela é um ramo da economia feminista, né, que tenta entender a dupla jornada, a invisibilidade, as relações de gênero na esfera rural. As suas principais críticas estão voltadas ali para a falta de remuneração, né, visto que não faz sentido se a mulher também trabalha na esfera produtiva, ela não ganhar um salário, ou ela não ter essa tomada de decisão, essa autonomia de decidir como vai ser gasto esse dinheiro, ou o que vai ser produzido na propriedade. Somando-se a isso, né, a gente tem essa múltipla jornada, né, de trabalho que faz com que a mulher se sobrecarregue ainda mais, né, e somando também a isso, né, a gente tem essas políticas públicas que muitas vezes não são eficientes e ainda essa invisibilidade, né, ainda dessa área, né, por mais que a economia feminista rural ainda já esteja ganhando mais patamar, né, ela ainda é muito marginalizada, a gente ainda tem muito pouco trabalho, tanto que eu tive bastante dificuldade, né, para achar os artigos para fazer essa revisão da literatura. Então, a principal conclusão que a gente tem aqui é que esse trabalho, ele buscou valorizar, né, as mulheres rurais no contexto econômico, e com isso, né, a gente quer aspirar a novos trabalhos, né, e ajudar os trabalhos futuros nessa temática. Então, eu gostaria de agradecer, né, principalmente aos professores da banca e quem tirou um tempo para vir me assistir. E agora eu fico aberta às pontuações dos professores. Obrigada, Luísa. Robeclês, você consegue ouvir já? Então tá, então a gente vai abrir a palavra para a banca. Eu vou pedir para os cavalheiros darem licença para a gente deixar a Carolina falar na frente. Tá bom? Aí depois a gente. Aí eu vou, Rony, pedir licença para você depois para deixar o nosso convidado de fora, professor da Universidade Federal do Acre, em segundo lugar. Aí você, como é da casa, me ajuda a fazer as honras e fica por último. Tá bom? Então, Carol, você pode começar, por favor, a fazer a sua arguição. Legal, obrigada. Estava esperando ser pelo menos a segunda ou a terceira, né? Como sou também da casa. Bom, gente, é um prazer estar aqui participando dessa banca. Parabéns pelo trabalho, Luísa, parabéns pela orientação, Brena. Eu fico bem feliz de saber, eu tenho estudado as mulheres rurais há alguns anos, e fico bem feliz que outras áreas do conhecimento também estejam se dedicando, né? A Luísa falou, são poucos estudos, mas também o grupinho que estuda é firme e forte ali na sua missão, né? A problemática que você coloca é realmente a problemática que a maioria dos estudos sobre mulheres rurais trabalham, mesmo em outras áreas do conhecimento, né? Eu sou da sociologia, então, na sociologia, a gente faz uma interface entre as discussões da sociologia do trabalho, junto com as reflexões feministas, né? E trazendo essa abordagem do rural. Então, a problemática que mais aparece é a questão do trabalho,
né? Justamente porque perpassa a vida das mulheres a questão da invisibilidade e falta de reconhecimento do trabalho. E também porque existe uma tradição no pensamento, né, nos estudos rurais como um todo, de olhar para o espaço rural como pela sua atividade, pela atividade agrícola, né? E ao se olhar pela atividade agrícola, a gente revela essa situação das mulheres, uma situação de invisibilidade e falta de reconhecimento. Então, diversos estudos mais recentes, e eu estou inserida neles, a gente tem tentado reforçar isso. Não podemos olhar para o espaço rural somente como a sua atividade agrícola, porque senão a gente segue reforçando a questão da invisibilidade, a falta de reconhecimento. E dentro desse arcabouço teórico, a gente mobiliza muito a economia feminista, né? Porque para trazer essa reflexão sobre o conceito de trabalho, porque ele não é suficiente, né? O conceito de trabalho da economia neoclássica, marxista, como você trouxe no seu trabalho, não é suficiente para compreender o trabalho das mulheres, né? Então, eu acho que o seu trabalho, na sua revisão teórica, eu acho que é bem sucedido. Para fazer uma crítica, eu acho que tem excesso de citação direta, mas eu acho também que num trabalho de TCC a gente aceita mais que pós-graduação esse tipo de relação, mas mas eu acho que são citações diretas corretas, assim, com exceção de uma ou outra, eu fiz alguns apontamentos do trabalho que eu acho que seria mais interessante você escrever com as suas próprias palavras, né? Mas eu te menciono ali. Agora, eu fiquei curiosa porque eu nunca tinha visto a economia feminista rural ser tratada como um ramo da economia. Eu achei interessante, assim. Acho que depois vocês podiam, Brena, trazer um pouco dessa reflexão, porque eu nunca tinha visto como um ramo. Eu acho que a gente mobiliza o recurso da economia feminista para a compreensão desse espaço rural, né? Que é um espaço com particularidades próprias, né? Inclusive, Luísa, eu acho que isso é uma coisa, é uma reflexão, eu acho. Tem várias coisas que a gente comenta em banca que não necessariamente precisam ser incorporadas no trabalho, mas uma reflexão, assim. Quando você está fazendo a sua revisão teórica sobre economia feminista, você usa diversos exemplos que não cabem para o mundo rural. Você foca muito na questão do mercado de trabalho, né? E para te dar um exemplo, por exemplo, você faz a separação esfera pública e esfera privada, né? Essa esfera pública, essa dicotomia público-privado, ela é diferente para o espaço rural. Inclusive, apesar da gente mobilizar esses recursos, né, de uma forma heurística, assim, para a gente compreender a realidade das mulheres, ela não faz sentido porque nem as mulheres nem os homens saem de suas casas para trabalhar, né? Pensando na atividade agrícola, eventualmente tem pessoas que exercem atividades fora do estabelecimento, né? Obviamente, mas estou falando, se a gente está olhando a atividade agrícola, ela é feita naquele espaço do estabelecimento rural. É claro que aquele espaço do estabelecimento rural, a característica do trabalho produtivo, ela remete às características do trabalho da esfera pública, né? O lugar de poder, de autonomia, mas ela é realizada dentro daquele espaço. Então, eu estou te dizendo isso porque essa separação rígida, ela não ajuda a gente a compreender o meio rural. E por vezes, você mobiliza. E agora, na sua apresentação, você ainda mobilizou. Você colocou como trabalho produtivo é realizado na esfera pública, né? E aí, uma questão das mulheres rurais tem diversas atividades produtivas que as mulheres fazem dentro das suas cozinhas. E aí? Como é que a gente classifica esse trabalho? Se a gente faz uma dicotomia e a gente separa trabalho remunerado, esfera pública, trabalho não remunerado, esfera privada. E é justamente por isso que nossos estudos assim, no meio rural, a gente está falando, olha só, o trabalho das mulheres por si só, né, no urbano também, né, mas já que estamos falando do rural aqui, extrapola as categorias que a gente está tentando utilizar na compreensão. Né? Por quê? Porque são múltiplas tarefas, mas porque não faz sentido ter uma separação rígida das coisas. O que dizer das hortas, por exemplo? Né? Tem um debate enorme sobre isso. As hortas, elas são fora de casa, mas elas são vistas como uma extensão da casa. Porque é ali que as mulheres trabalham no cotidiano, parte daquelas rendas das hortas pode ser, parte da produção da horta pode ser vendida, parte é utilizada para autoconsumo.
Então, como é que a gente classifica dentro dessas dicotomias produtivo, reprodutivo, esfera pública, esfera privada? Né? Então, na sua revisão teórica, eu fiquei sentindo isso, assim, quando muitas vezes vocês faziam referência ao mercado de trabalho, a questão assalariada, essa separação público-privada, porque aí na hora que você vai para as suas análises, para mim, que estou acostumada a estudar isso, para mim fica meio gritante, assim, que as coisas não se encaixam. Tá? Então, eu acho que essa seria a principal crítica que eu faço, assim, os conceitos, e é justamente o que a economia feminista traz, né? Peraí, vamos balançar esses conceitos, vamos romper aqui a epistemologia dessas coisas, né? O trabalho não é aquilo que vem sendo falado, né? Vamos incorporar o trabalho doméstico e de cuidados. Então, eu acho que tem que cuidar bastante com esses conceitos. Do ponto de vista da estrutura do seu trabalho, eu achei que você tem uma boa escrita, foi bom, foi fácil de ler o seu trabalho. Tem algumas coisas que eu aponto ali, só que, por exemplo, quando você fala da metodologia do uso do tempo, ainda na revisão teórica, eu acho que deveria ser uma sessão, porque começa assim, você de repente muda, né? De repente você está falando uma coisa, e aí você fala, mas a ONU já fez a metodologia. Eu acho que seria interessante ter uma sessão, mesmo porque você traz dados, né, da PNAD, do tempo de trabalho. E ainda sobre as mulheres rurais, você colocou suas sessões assim, usei esse trabalho. Né? Aí eu entendo que a sua reflexão se baseia naqueles trabalhos. Mas tem discussões que já avançaram daqueles trabalhos. Tem trabalhos ali de 2016, 2019. Isso, para mim, fica gritante na parte das políticas públicas. Né? Porque você faz uma revisão ali das políticas públicas e as políticas públicas mudaram radicalmente depois de 2016. Tá? Principalmente para o meio rural, com a extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário. E estão sendo retomadas esse ano a partir da retomada do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Né? Então, tem uma mudança radical das mudanças. E aí, como você trabalha textos que falam de um determinado momento, então você separa num momento ali do tempo. Tá? E ainda políticas públicas, eu achei uma seção frágil do seu texto, porque dialoga pouco com o restante. Se eu fosse sugerir algo para a versão final do seu trabalho, eu sugeriria tirar as políticas, essa parte, porque eu achei que agregou pouco. Talvez nas considerações finais, vale uma menção de que justamente essa reflexão sobre o trabalho das mulheres rurais, né, a compreensão sobre o trabalho das mulheres rurais, pode direcionar políticas públicas, porque a maioria das políticas públicas para o meio rural tem um viés produtivo, e se elas têm um viés produtivo, elas reforçam essa questão do não reconhecimento das mulheres, apesar de terem uma porcentagem das políticas destinada para as mulheres, né? Então, se eu fosse sugerir alguma coisa, acho que depois você conversa com a Brena se faz sentido ou não, porque eu achei muito frágil. E aí eu achei também que como não avança, não traz a discussão mais recente, ao ler você fica meio, mas não é isso. A gente já tem várias coisas passaram por aí. Inclusive, a grande maioria das conquistas das políticas públicas foi luta das próprias mulheres, foi fruto de conquista dos movimentos sociais, principalmente das mulheres organizadas nas Marchas das Margaridas. E para ir finalizando a minha fala, e aí agora que eu falei da Marcha das Margaridas, de novo, assim, quando você menciona, por exemplo, da Marcha das Margaridas, como você está se referindo a um texto de 2015, você fala assim, a Marcha das Margaridas aconteceu em tais anos e para em 2011. A última Marcha das Margaridas foi em agosto de 2023. Então, como você se refere a alguns textos, você para em determinados momentos, assim. Então, acho que falta você ir além ou dizer, olha, né, claramente, estamos falando aqui, você menciona, estou me baseando nesses textos, mas eu senti falta, assim, de chegar até 2023. E sobre a questão da ajuda, né, do trabalho das mulheres rurais ser reconhecido como ajuda. Se tem uma coisa que é extremamente recorrente na discussão do trabalho das mulheres rurais é se referir à ideia de que elas são reconhecidas como ajudantes, né?
de uma forma bastante crítica, porque elas não ajudam, elas trabalham, né? Se o produto final é a mandioca descascada, por que a gente fala que quem colheu a mandioca trabalhou e quem descascou a mandioca ajudou, né? A gente não faz isso com um carro, a gente não fala que a pessoa que fez uma peça do carro ela ajudou e a outra fez, né, trabalhou. Então, e isso justamente tem a ver com a questão de gênero, a questão de poder, né? Porque elas são vistas como ajudantes, quando são, não são casadas, ajudantes dos pais, e quando são casadas, ajudantes dos maridos. Mas o seu texto, várias vezes, você chama ela de ajudantes, várias vezes. E agora na sua fala também apareceu, as mulheres ajudam, elas trabalham, né? Pode ser que elas, em termos de horas, e olha que as pesquisas têm mostrado que em termos de horas, trabalham até, horas no trabalho produtivo, trabalham até mais, ou às vezes igual. Então, por que ajuda? Se às vezes a quantidade de horas é a mesma, inclusive, dedicada, né? É algo que está incutido na nossa sociedade, né, por conta da estrutura patriarcal. Muitas vezes as próprias mulheres falam: não, eu não trabalho, eu ajudo, só sou uma ajuda, né, só uma ajuda. Mas eu acho que cuida na construção do seu texto, porque você reforça algo que a gente está tentando, né, criticar e combater, a ideia de que as mulheres elas ajudam no produtivo, né? E sobre o trabalho reprodutivo, eu sugiro que você coloque uma definição de trabalho de cuidados, porque tem um momento que você fala sobre o que é o trabalho doméstico, inclusive enumera as atividades, né? Porque o trabalho de cuidados, e esse é bem meu tema de pesquisa, assim, das mulheres rurais, é bem diferente das mulheres da cidade, porque extrapola os cuidados com as pessoas, e tem o cuidado com os animais, com a natureza, e tem um trabalho comunitário muito forte, né? Um trabalho de cuidados comunitário bastante expressivo, por vários motivos, e um deles é a ausência das estruturas do Estado, né? Então, a ausência de casas de repouso, de creches, então é muito comum as mulheres ajudarem toda a comunidade, né? E com a diminuição do número de pessoas no meio rural, a juventude rural migrando, as pessoas mais velhas ficando no campo, sempre tem alguma mulher dando uma ajuda para alguém da vizinhança, né? Então, eu sugiro que você coloque uma definição e, se couber, né, dentro do seu trabalho, falar um pouquinho mais sobre o trabalho de cuidados no meio rural, porque os últimos trabalhos todos que estão que estão dedicados a pensar, né, as mulheres rurais a partir de uma lente da economia feminista, estão todos falando do trabalho de cuidados. E, de novo, eu senti esse momento histórico que separa ali nos seus artigos, né? E com a pandemia, então, o número de trabalhos sobre trabalho de cuidados aumentou bastante, né? Então, eu sugiro que seja interessante. E, por fim, sobre as estatísticas, né? Que você comenta ali, as estatísticas no meio rural. Tem uma imprecisão ali que você precisa alterar, do censo agropecuário. O censo agropecuário, em 2006, pela primeira vez, colocou uma segregação de gênero, né? Então, se fala que não tem pesquisa, mas teve isso foi uma conquista das mulheres organizadas, de que o censo refletisse ali. É uma separação mais de sexo, né, do que de gênero, só porcentagem de mulheres, porcentagem de homens. Então, os últimos 2 censos já tiveram essa segregação, né, os censos agropecuários. E para dizer que é difícil fazer pesquisa no rural, mas não é impossível, né? Então, basta a força de vontade do Estado, porque o que a gente faz de pesquisa qualitativa, mobilizando as mesmas uso do tempo, as ferramentas do uso do tempo, a gente faz um esforço, mas a gente tem conseguido com mulheres que não sabem escrever, a gente tem conseguido fazer um levantamento do uso do tempo, a gente coloca figurinhas, a gente coloca bolinhas, então dá para fazer, basta a força de vontade política, né? Eu acho que isso é importante dizer, porque eu acho, e você diz que você é uma menina do rural, mas eu acho que por mais que a gente tente mudar essa visão dicotômica da nossa mente, assim, a gente sempre acaba colocando o rural no lugar de atraso. A gente sempre acaba, mas é que é difícil. Mas a gente tem um monte de pesquisa na cidade também que poderia ser muito fácil feita e que também não é feita. Talvez não a questão, acho que não é só porque é longe, é difícil acesso. Acho que a questão é falta
é falta de vontade política de compreender a realidade dessas pessoas. Tá? Então, esses seriam os comentários gerais. Eu acho que o seu trabalho está correto, são coisas para afinar. A principal crítica que eu faço é em relação aos trabalhos que você usa, e aí você se circunscreve a eles e aí não avança no debate, mas é um debate correto. E eu fiquei muito curiosa com a economia feminista rural ser um ramo da economia. Isso eu achei muito interessante, que depois eu queria debater aqui com colegas, tá bom? Eu comentei coisas no seu trabalho, aí eu fico à disposição, não vou te fazer nenhuma pergunta, a gente fica depois para debater. Parabéns. Obrigada, Carol. Não, excelente. Acho que é bom trazer gente da área mesmo que está trabalhando com isso, que já sabia que vocês iam enriquecer bastante o trabalho. Então, eu vou passar a palavra para o Rubiclês e depois, no final, a Luísa comenta todos e eu também faço algumas considerações sobre as perguntas, tá? Boa tarde a todos. É um extremo prazer estar com vocês aqui. Essa defesa de monografia, acho que a internet possibilitou para a gente fazer um conjunto de interações sociais que a gente não fazia anteriormente, né? Uma grata surpresa conhecer a Brena no encontro da Engion, muito legal, a gente precisa desses encontros presenciais, muito embora a internet ajude muita coisa, mas ela não faz tudo, né? Então, foi muito legal conhecer a Brena e aprender mais com esse novo paradigma. Luísa, eu li seu trabalho várias vezes, adorei, sua escrita é muito fluida, ela é muito boa, gostei muito da parte teórica, mas eu, assim, não é um problema seu, mas talvez seja um problema da área de economia, muitas vezes, que você definiu o seu problema de pesquisa, está lá bem definida, e eu acho que você definiu até de uma forma bem elegante, que não foi com uma interrogação, foi uma frase bem bonita que deixa claro qual é o seu problema de pesquisa. Você colocou os seus objetivos também de forma clara, eu acho isso muito legal. Muito embora eu não seja professor de técnica de pesquisa, seja de econometria, o que parece que não tem nada a ver, mas eu gosto sempre também de trabalhar com hipóteses, para ao final do trabalho a gente verificar se aquele algoritmo que nos ensinam nos cursos de técnicas de pesquisa está correto, né? Problema, objetivos, hipótese, né? Mas, enfim, talvez se a gente pudesse trabalhar algum tipo de hipótese, mas aí você senta com a Brena e dá uma olhada. Em relação à sua introdução e à sua parte teórica, eu achei magnífico. Realmente, o texto é muito agradável de ler, né? Ele é muito didático. Eu vou utilizar a sua monografia com alguns orientandos meus, porque realmente eu gostei muito, é muito didático. Uma coisa me preocupou, que é o seu último objetivo. O seu último objetivo. Quando eu li o último objetivo, eu digo, olha, isso aqui é muito bem sacado. Só que, assim, como a professora Carolina estava destacando, né, eu acho que é a parte que ela é efetivamente mais frágil do seu trabalho. Eu não sei se excluir seria a solução, mas eu acho que a gente poderia, talvez, aprofundar alguma política daquela, ao invés de trabalhar com várias, aprofundar alguma daquelas políticas, que eu acho que seria muito interessante. Mas aí eu gostaria de chamar a atenção para um detalhe, que é extra monografia, mas eu não sei qual é a sua pretensão no futuro, se vai tentar pós-graduação ou vai parar na graduação, mas assim, a PNAD ela tem um suplemento, aliás, não um suplemento, mas ela tem lá um banco de dados rural, que eu acho que, eu não sei qual é a sua familiaridade com R ou com Stata, mas eu acho que é possível você trabalhar alguns conceitos, dar algumas informações em relação à sua temática, principalmente ao rural, porque nos falta estudos no rural de todas as áreas, né? Então, assim, como sou um soberiano, a gente enfrenta esse problema de falta de estudos no rural. Quando vai para a questão de gênero, aí a situação ela fica muito pior, porque a gente não tem nada. Se não é nada, é muito pouco no tocante à economia. Mesmo se eu for trabalhar numa perspectiva ortodoxa, a gente não tem quase nada. Na sua perspectiva feminista, aí a situação ela fica muito mais complexa. E a gente precisa
diminuir essas lacunas que existem nessa área. Elas são muito importantes. E a gente só consegue diminuir essas lacunas com trabalhos. Eu acho que uma coisa que eu li, mas não é da sua monografia, mas é da área em si, um destaque sempre na questão da crítica tanto à economia marxista quanto à neoclássica no tocante às suas análises. Realmente, eu acho que você está corretíssimo, mas eu acredito que naquele momento histórico, realmente eles não fariam esse tipo de análise. Infelizmente, eles não fariam esse tipo de análise. Porque você levanta algumas coisas que são muito interessantes, como esse trabalho que não está precificado, não está gravado em outros indicadores econômicos. E eu acho que isso é fundamental. Mas a gente não conseguiu ainda, no século XXI, ter a maturidade de entendermos que o meio ambiente também deveria estar gravado. E não está. E talvez essa questão ambiental, assim, ela é muito importante, mas a gente não conseguiu dar visibilidade a ela no tocante a contas nacionais. Então, como é que a gente faria essa questão desse trabalho invisível? Que você mostre divinamente que ele é invisível. E nós temos que conscientizar as pessoas de que existe esse trabalho, que ele é invisível, que ele é muito importante. Nesse contexto, eu convido a todos os colegas a fazer uma reflexão se não está na hora de a gente pegar esse conhecimento e, de certa forma, levar a disciplina de introdução à economia. Porque ele é muito importante, ele é muito relevante, mas não pode ser uma optativa que 2 vão fazer, 3 vão fazer, mas uma discussão que a gente pudesse, pelo menos, iniciar na introdução à economia para todos conhecerem. É um novo paradigma da economia, precisa ser pensado. Como mudanças climáticas, precisa ser pensado. Como Big Data, precisa ser pensado. Como inteligência artificial, precisa ser pensado. Nós não podemos negligenciar todos esses novos conhecimentos que nós temos dentro da ciência econômica. Porém, destaco para finalizar, mais uma vez, indo no mesmo diapasão da professora Carolina, a sua última parte da sua monografia é a mais frágil. Então, é essa que a gente tem que repensar. Aprofunda mais um pouco, exclui. Eu seria favorável a aprofundar alguma coisa de uma forma mais específica. Deixo a sugestão de pensar, num segundo momento, trabalhar com os dados da PNAD para a área rural. A gente precisa fazer isso. É um banco de dados, assim, maravilhoso. Tem falhas, tem muitas falhas, principalmente no tocante à estatística. Muita gente não sabe trabalhar com ele, mas ele precisa ser explorado. Parabéns a você, sua orientadora. Muito obrigada, professor Rubiclês. Rony, você pode fazer as suas considerações? Posso sim. Obrigado. Boa tarde para todos. Obrigado pelo convite. O trabalho realmente foi bem escrito, bem trabalhado, Luísa. Fácil de ler. Todos os comentários que eu vou fazer aqui eles são muito mais para aprofundar a pesquisa. Eu acredito que você deve até manter, aprofundar, talvez até seguir, com o seu interesse, seguir a pós-graduação, né? Uma coisa assim, pela forma que você tem se dedicado a um tema tão específico, eu até acredito que você queira seguir, né? Então, um tema que dá para continuar. Vou pegar aqui a avenida que o professor Rubiclês abriu, né? Obrigado pela ajuda, né? Parece aquela coisa do um trabalho e o outro só ajuda. Mais do que isso, só Rubiclês. A gente não valoriza meio ambiente, trabalho feminino e educação. Educação para a gente, o que é? Anos de estudo. O que você aprendeu, o que tua mãe te incentivou, aquilo que você aprendeu na sua casa, não é considerado capital humano. A gente considera capital humano o quê? Anos de escolaridade, aquilo que você foi treinado numa empresa. Aquilo que você aprendeu em casa parece que não é mais educação. Então, tem muitas coisas que nós não colocamos, não valorizamos e que seria realmente importante. Seria até uma mudança metodológica, como você falou, importantíssima lá em Introdução à Economia.
Ou seja, nós não estamos falando de uma geração de valor. Eu sou da área de desenvolvimento econômico, né? E tem um debate muito grande entre a ortodoxia e a heterodoxia, entre o crescimento e o desenvolvimento. O país tem que crescer. Mas questões como a qualidade desse crescimento aparecem. Então, muitas vezes, para você ter uma sociedade mais produtiva, tem que ter um desenvolvimento qualitativo atrás. E nós, como economistas, não valorizamos isso. Não valorizamos o trabalho doméstico, o cuidado, a educação dentro de casa, que são princípios importantíssimos e que têm um impacto importantíssimo dentro da geração de riqueza, né? Então, tudo isso é algo que a gente começa, isso é importante dessa área de desenvolvimento da área de economia feminista, porque realmente ela pensa fora da caixa. Ela nos faz refletir coisas que, de repente, lá atrás, para o Smith, não está nem aí, é importante é o homem trabalhar. Beleza. Por quê? Porque aquilo que você vê, o economista tem muito disso, naquilo que nós mensuramos, né? Então, existe um grande crescimento de novas estatísticas, de uma preocupação interessante, né? Você comentou ali uma questão que começou, eu lembrei do debate de algumas décadas atrás, a professora Carolina, que deve entender melhor, a gente teve um debate muito grande do direito à aposentadoria para a mulher do campo, né? Para a mulher que trabalha com pesca, coisa que nós não tínhamos, né? Que começou a ser pensado de algumas décadas para trás. Então, justamente tem várias questões que começaram a ser refletidas e que, de certa forma, mudaram, voltaram para trás, voltaram a ser discutidas hoje. Tem um debate bem interessante. Eu fiz algumas anotações aqui, são 4. Abri aqui eu abri no Word, né? Coisa de sempre fazer tudo no computador. Tá, pegar meus comentários aqui. O primeiro, justamente, alguns termos que aparecem, que eu fiquei assim na dúvida, o título, né? A mulher rural, a economia, como é que é? A economia feminista fala de uma economia tradicional. Tem vários termos que, de repente, são termos que você já conhece, mas me parece, você usa o termo camponesa. Então, são vários conceitos que eu acho que carecem de uma definição metodológica mais forte, né? Por exemplo, você fala a mulher rural. Eu lembrei da minha prima. Eu tenho uma prima no Mato Grosso, um lado da família é lá do Mato Grosso, que são fazendeiros. Então, por exemplo, ela é filha de um fazendeiro, ela cria cavalo de raça. Se você perguntar, ela vai dizer, eu sou uma mulher rural. E alguém que exporta cavalo de raça. Então, o termo, de repente, tem que ser um pouco mais aprofundado, né? Você está falando de quem, afinal de contas? O que é a mulher rural? É a ideia campo versus cidade, urbano, rural? Que tipo de questão? E aí abre um ponto interessante. Acho que o que faltou para você foi, na verdade, partir de uma teoria de base, antes de entrar no debate feminista, entrar no debate economia rural, economia agrária. Por quê? Estamos falando simplesmente do trabalho no campo ou estamos falando de uma agricultura familiar, de uma agricultura de subsistência? Por exemplo, você falou muito ali, pela impressão que você fala, pela questão das políticas públicas lá atrás, você está falando muito da agricultura familiar. Mas, por exemplo, no campo você tem o trabalho ligado ao grande sistema produtivo de mão de obra como boia fria. É um trabalho que não é carteira assinada, é totalmente sazonal, mulheres também participam, né? E vale quanto você corta cana, quanto você colhe, tem toda essa questão assim, né? Ou seja, existem diversas facetas que você poderia pensar na economia rural e faltou acho que você partir disso, faltou uma definição do que é a parte rural. Existem, então, várias definições, né? Você pode pensar no agronegócio, numa pequena agricultura, você pode pensar, por exemplo, numa comunidade quilombola. Então, você pode pensar, tem várias formas de você pensar o trabalho rural. Acho que faltou você partir dessa discussão, ou seja, enquadrar o que é, geralmente para uma questão relacionada ao tamanho da propriedade, e definir, então, que você vai trabalhar com a pequena propriedade agrícola. Essa pequena propriedade agrícola tem algumas características, né? Que eu acho que a Caroline
falou algumas questões importantes que apareceram ali. Ou seja, voltado para uma agricultura de subsistência, você tem ali várias tarefas dentro de uma pequena propriedade, como horta, pequenas produções, artesanato, uma pequena produção para você adicionar valor, fazer geleia, pão. Então, você tem ali uma característica interessante. Inclusive, isso foi até uma questão relacionada para reforçar a renda, né? Você tem várias políticas públicas relacionadas ao aumento da renda dessa pequena propriedade rural, seja o financiamento, como até mesmo técnicas de produção. No Paraná é bem forte, tem a Emater, né? Eu lembro que já fui em algumas feiras, no Parque Barigui, que era de produtos coloniais. Então tinha geleia, mel, justamente produtos que eles falavam da agricultura familiar. Então, acho que falta você definir um pouco isso a partir da... fazer esse cruzamento metodológico. Tem a agricultura, a economia agrícola, coloca alguns problemas, né? Tem o trabalho no campo, tem a pequena propriedade, tem a grande propriedade, e eu vou fazer um corte entrando aqui na pequena propriedade agrícola dentro da discussão sobre economia feminista. Como você discutiu corretamente, é mais do que só colocar a questão do gênero. Então, essa parte eu acho interessante. Outra questão que talvez salta aos olhos, quem olha de fora, você chama muito o termo economia tradicional. Eu percebi que existem textos, de repente, é uma metodologia própria da economia feminista, que você está separando, né? Tem o texto inicial, né? As principais autoras ali, no final dos anos 80, começando dos anos 90, que vão fundar estudos feministas e vão fazer essa contraposição. Então, é interessante você fazer essa nota, essa discussão, né? São as autoras que vão criar essa nova metodologia de dizer, olha, até aqui você tem uma economia que chama, igual Keynes, né? Chama todo mundo de clássicos, né? Então, você poderia dizer isso aqui, ó, existe uma análise que coloca que a economia, seja ela clássica, marxista, institucional, aquela que não visualiza as diferenças de gênero ou não tem aquele olhar sobre o feminino, denomina-se tradicional. Talvez esse aprimoramento é interessante, porque quando você olha de fora, você fica olhando assim, a gente começa a pensar meio HPE, né? Será que está falando dos clássicos? Será que está falando dos neoclássicos? Será que está falando desse ou daquele? Na verdade, ressaltar que, dada a nova metodologia, é todo mundo que não conseguiu entender ainda que existe essa divisão entre o feminino e aquele que nega essa discussão. Então, ficaria muito mais fácil trabalhar dessa forma. Deixa eu ver mais que eu coloquei. Aqui, você discute a questão, acho que na introdução, deixa eu ver se é isso, palavra introdução, que um dos seus objetivos aqui, você fala criar políticas públicas e econômicas, deixa eu ver de novo aqui, para a diminuição da dupla jornada. Na verdade, grande parte das políticas públicas, inclusive a que você citou, não são necessariamente políticas para reduzir a dupla jornada, são políticas voltadas à ideia de você aumentar a renda, aumentar a autonomia, e, na verdade, algumas até criaram a terceira jornada, né? Ensinaram as mulheres a fazer geleia, então tem que trabalhar com a casa, trabalhar com a horta, agora preparar aquilo para vender, então ficou aquela questão da multitarefa, né? Então, o objetivo muitas vezes até era dar essa autonomia, né? E economicamente a autonomia tem muito a ver com geração de renda. É um pouco do trabalho que, pelo menos, é o corte que a gente discute como economista, se está certo ou não, se é um pouco reducionista. Essa autonomia vem, esse empoderamento vem da sua capacidade de gerar mais valor, né? E acaba caindo naquela questão redundante. Gerar valor é o famoso trabalho produtivo, né? Ou seja, aumentar o poder econômico das mulheres, né? Então, isso, claro, por exemplo, num ambiente, numa pequena propriedade agrícola, vai misturando. Ou seja, na verdade, você vai percebendo que você está falando de um único produto que vai ser ofertado, né? O marido plantou, você descascou, a criança empacotou, então acaba tendo um ambiente multifuncional, né? Então, não acho que muitas vezes a discussão seja reduzir a dupla jornada. Muitas vezes a discussão seria criar essa autonomia, essa capacidade da mulher
criar mais valor adicionado, participar mais do produto e ter uma voz mais ativa produtivamente. Então, veja que talvez a forma como você colocou aqui talvez não seja tão objetiva, né? Talvez essa política pública seria interessante, ela exista lá, por exemplo, para auxiliar mulheres e pescadores, auxiliar a boia fria, de repente ali você com uma remuneração, com uma forma de você evitar 2, 3 tipos de trabalho. Mas de repente não sou especialista nisso, mas me parece que foi uma presunção muito grande você colocar como se fosse uma política pública que pudesse ser alcançada. De repente eu vejo que existe uma outra preocupação que não simplesmente reduzir essa questão da dupla jornada. Outra coisa que eu acho que é importante você dar uma olhada nos gráficos. Os gráficos estão fora os dois, né? Estão fora das normas da BNT, né? Dá uma olhadinha. Eles estão meio esquisitos, parece que está meio solto no fundo do papel, assim, né? Tem um formato ali, dá uma olhadinha. Não é tão difícil. Outra questão que eu ia chamar a atenção para você chega a afirmar que existem, deixa eu pegar aqui que coloquei, né? Que você tem na PNAD, vários estudos aqui, que os resultados deveriam ser mais simples e os resultados melhor explicados, adequados. Né? Dá a impressão assim que o IBGE não está fazendo o seu trabalho. Né? Na verdade, eu até peguei aqui, abri, entrei lá, quem que eu peguei aqui? Foi a própria PNAD. Todo estudo que o IBGE tem, ele tem um livrinho. Então, ele vai ter o livro, que é o comentário metodológico, os principais resultados. Ele tem um PDF, que é um livrinho mesmo. Então, tem os principais gráficos, os principais conceitos, eles destacam isso. Se você for jornalista, tem lá o departamento de relações públicas, né? Eles vão te dar aquele gráficozinho, um mapinha, né? Aquele que aparece no jornal dele. Então, eles fazem a divulgação. A divulgação acontece, né? A questão é que, muitas vezes, para uma análise, como foi dito aqui pelos 2 membros da banca, muitas vezes preciso trabalhar um pouco mais, né? E aí entra um problema que eu vejo muito, estou discutindo transição demográfica, a parte de microeconometria do desenvolvimento, e é uma parte, assim, para mim, frustrante, porque daí eu tento conversar com o pessoal da saúde pública, com o pessoal da sociologia, eles se assustam comigo. Geralmente, meus artigos são reprovados já pelo editor. Tipo, não é bem o que a gente publica aqui e tal. Porque eles se assustam com a econometria. Eles se assustam com a gente. Parece que o economista realmente econometrista, né? Parece que é um bicho de 7 cabeças. Então, e muitas vezes o pessoal fica naquilo, só apresentar um gráfico, uma coisinha mais simples. Os dados estão lá. O objetivo da pesquisa é mostrar, tá aqui os dados e o principal resultado é esse. O pesquisador que corre atrás do prejuízo. Então, acho que a crítica, de repente, não é ao formador do dado, né? Eu acho que a crítica seria ao acadêmico, ao pesquisador que, na verdade, não está se apropriando das ferramentas, dos dados que poderia estar trabalhando, poderia ter muita coisa bem melhor trabalhada, né? Por exemplo, o IBGE tem o censo agrícola. Se você desse uma olhada, eu já trabalhei com o de 2017, eu tinha interesse em trabalhar com a parte de cooperativismo. Tem todos os dados por gênero, você pode cruzar dados ali, você tem os microdados, pode cruzar gênero com educação, com acesso à propriedade. Você tem vários dados que você conseguia cruzar e conseguia ter uma relação de, por exemplo, demonstrar, tem por tamanho da propriedade, a pequena propriedade, a grande, você poderia mostrar diferenças, né? Entre a escolaridade da mulher, entre a escolaridade do tipo de propriedade, daí é para cruzar muitas coisas, daí é para avançar. Então, claro, são questões que você vai trabalhar lá para frente, né? Ou seja, não seriam interessantes aqui, mas é importante no seu dado, na sua discussão, colocar isso em mente, porque certamente seu trabalho vai ser uma das primeiras referências, muita gente vai ler e a pessoa vai ver assim e pensar que tipo, não tem muito o que fazer porque o IBGE não faz. Não, na verdade, existem. É interessante você até destacar, uma hora tentar tais pesquisas e dá para trabalhar de maneira muito, muito mais apropriada, né? Deixa eu ver, então. Daí eu tenho as sugestões para trabalhos
futuros. Então, primeiro, né, eu fiz esse primeiro comentário, eu teria partido de uma definição melhor de economia agrícola. Não sei se vai entrar, é uma discussão que você vai colocar com a Brena, eu não sei, mas pelo menos numa introdução, dizer, olha, eu estou fazendo um recorte aqui, existe lá tais e tais tamanhos de propriedade, existe uma discussão econômica sobre pequena, grande, sobre esquerda, direita, mas, meu ponto aqui é a agricultura familiar, ou pequena propriedade agrícola. De repente, fazer esse recorte é interessante. Então, fazer esse tipo de agricultura de subsistência, que tem as referências para isso, está lá, pelo menos uma introduçãozinha ali num parágrafo, para situar o leitor que, na verdade, existe uma esfera muito mais abrangente ainda que poderia ser pensada, inclusive com uma problemática muito próxima. A pequena propriedade, com o quilombola, com o pescador, muito próximo, né? Tem uma problemática, de repente, muito, muito próxima realmente, né? Mas estou trabalhando aqui, o meu corte é esse aqui, a pequena propriedade da agricultura familiar. Fica até mais fácil para você daí pescar lá atrás as políticas públicas, né? Se fizer o recorte, vai cair bem mais facilmente. Você consegue fazer essa relação. Então, pelo menos, fazer esse recorte lá mesmo na metodologia, na introdução, onde você apresenta seu estudo, né? Outra sugestão que eu coloquei, que você pode colocar, é justamente essa questão de você colocar a questão do emprego rural, né? Então, definir o que é o seu problema, né? Porque existe uma discussão muito grande em relação ao emprego dentro do meio rural, né? Ou seja, existe emprego flexível, sazonal. Então, talvez se você está preocupado com a pequena propriedade, você vai dizer, então eu não estou preocupada com a questão do emprego rural, né? Estou preocupado com uma questão relacionada a um tipo de propriedade onde a família vai trabalhar e viver naquela propriedade, né? Então, o professor vai perguntar como é que fica o trabalho do boia fria, como é que fica a mecanização agrícola substituindo o trabalho rural. Na pequena propriedade não tem mecanização, não nos moldes do grande negócio. Então, fazer separação é interessante. Ela dá uma capacidade de discussão bem melhor. E outras duas discussões aqui é justamente para você, trabalhos futuros, e para a própria Brena, depende até para a própria Carolina. Acho que dentro da economia feminista tem duas vertentes interessantes que vocês conseguem dialogar. A primeira, justamente, é a economia da família. E a segunda é a transição demográfica. A transição demográfica é interessante porque existem vários economistas discutindo isso. Relaciona-se muito a questão da emancipação feminina. A Nobel de Economia desse ano, ela cata essas duas áreas e joga o peixe na grelha junto. Ela pegou os dois. São duas áreas diferentes que a mulher simplesmente joga. Por isso é a Nobel de Economia, né? Pegou duas áreas que estavam crescendo paralelamente, a transição demográfica, tipo, ela demonstra que a participação feminina numa economia agrícola é alta, na industrial é baixa, e agora em serviços volta a crescer. Ela mostra essa questão ao longo do tempo. Então, isso é importante porque dentro da economia rural, por exemplo, nós estamos reproduzindo uma forma de trabalho que é coisa do Brasil colônia ainda. É questão de uma subsistência familiar, uma economia paternalista. Então, tudo isso você precisa ter uma visão bem histórica do processo. Ou seja, é preciso pensar que essa relação do tempo, pensando assim numa relação de poder, não é uma relação atual, é uma questão herdada do Brasil de séculos atrás e que, de certa forma, está se mantendo até hoje. No século XXI, ainda trabalhando com um modelo de produção onde a mulher é vista como uma ajudante, que não tem direito à propriedade. Eu vejo isso pela minha família. Meu avô sempre foi meu avô tinha um sítio grande, 10 filhos. A herança ficou com os 2 filhos. A minha mãe, que era mulher, não teve nem chance de trabalhar, ou seja, deu tempo, vai casar e vai. Ou seja, aquela questão de que você passa a propriedade para o homem, o filho, né? A mulher é uma mera
agregador, como você falou, né? Primeiro ajudava o pai, depois ajuda o marido, né? Então, são questões que vão se mantendo, vão se perpetuando, e isso é uma relação interessante para ser discutida, para ser colocada, né? Essas raízes institucionais, essa mudança, e algumas questões importantes, né? Ou seja, a gente está vendo uma mudança no padrão de mentalidade, de natalidade, de controle, e são questões que estão muito relacionadas ao trabalho urbano, estão relacionadas ao setor de serviços, setores onde a produtividade feminina, por incrível que pareça, é maior. Bem-vinda, a gente fala em diversidade, a gente está falando hoje justamente uma capacidade maior, né? Como que isso fica para um setor que remonta o Brasil colônia, né? Tipo, é uma propriedade e a mulher está lá para simplesmente ajudar. Então, é uma questão que vale a pena ser discutida, essa questão de como, de repente, você tem um atraso social e até mesmo dentro das instituições que permeiam esse tipo de discussão. Então, isso é importante você colocar. A segunda importante questão que eu acho interessante é justamente a economia da família, que vem lá do Becker, de Chicago. E justamente a Nobel desse ano é de Chicago. Ou seja, ela vem dessa área de economia da família, né? Então, por exemplo, um modelo clássico deles é a demanda e oferta de crianças. Você fica pensando, pô, mas a economista exagerou, né? Eles falam o seguinte: com essa transição demográfica, por exemplo, uma economia agrícola, você tinha uma produtividade muito baixa do trabalho. Isso demandava muita criança, muita mão de obra. Uma mulher simplesmente tinha que ter lá 10 filhos, porque a produtividade, o trabalho alto, significava que você tinha que ter muita mão de obra. O que acontece? Com esse aumento da produtividade, isso é muito uma questão de urbanização, você começa a ter uma produtividade maior, você demanda menos filhos. Então, você tem uma transição aqui interessante que, de certa forma, tem um impacto até forte sobre a economia agrícola. Ou seja, uma economia de baixa produtividade, onde você estava acostumado a ter 10, 15 filhos, e hoje o que está acontecendo é que você está tendo, hoje no meio urbano, mesmo lá fora, fora da cidade, 2, 3, né? Bem menos. Então você tem uma mudança, que é uma mudança cultural e que vai impactando, de certa forma, uma área que é uma área de baixa produtividade, né? Então, tem uma discussão interessante justamente no papel da mulher em relação vamos dizer assim, a questão da número de filhos, produtividade do trabalho. O que você está discutindo hoje em termos de políticas públicas justamente são formas de você adicionar valor para esse trabalho feminino que não era considerado até então, né? Então, existe uma discussão hoje interessante, e como eu falei, né, o trabalho da Nobel, da Cláudia, justamente une esses dois lados, né? Ou seja, uma transição demográfica, uma explicação histórica para justamente o melhor empoderamento econômico da mulher. Falo econômico porque a gente não discute socialmente isso, né? Uma discussão muito mais econômica, mas também uma mudança em termos de comportamento, uma mudança em termos de estrutura produtiva, né? Muito mais flexível. E, de certa forma, isso é um modelo interessante você rediscutir algumas questões ligadas à importância, né, à valorização maior da mulher. Então, são questões que eu acho que começam a ser mais interessantes para serem discutidas. No caso do seu trabalho, são questões que acabam saindo pela tangente, porque, de certa forma, se você fizer o recorte, o setor agrícola, a gente acaba tendo aquela visão econômica, ele é o mais atrasado. O mais atrasado que eu falo, Carolina pode ficar nervosa, naquele sentido do Bauman, né? É o setor que é puxado pela produtividade dos outros. Ou seja, é um setor que vai começar a se modernizar porque os outros já se modernizaram. Então, ele vem depois. Ou seja, a gente está falando talvez que setores que eram considerados atrasados, então as pessoas podem ficar um pouco, mas o que é atrasado economicamente, né? É um setor que depende de uma ajuda externa para se desenvolver, para ser considerado atrasado, né? O setor pioneiro é o cara lá da informática que inventa as coisas por conta própria, né? A gente está falando de setores que demandam contribuições públicas ou até mesmo de tecnologias de outros setores para puxar. Então, são setores que
fazendo aquela analogia do trem, nasceu para ser vagão, né? Não nasceu para puxar a economia e ser a locomotiva, né? Então, o exemplo pode ser um pouco simplista demais, mas, de certa forma, é um setor importante. Eu acho que falta, talvez, você discutir um pouco mais isso na introdução, demonstrar como o setor agrícola depende dessa questão, como, de repente, você está falando de mudanças dentro da economia rural que vem de fora, que vem de políticas públicas, que vem de mudanças sociais, ou seja, as pessoas, talvez a mulher no campo tem menos filhos, não porque o trabalho no campo ficou mais fácil, agora não precisa de 10 filhos, pode ser 2. É porque é uma questão cultural e você não tem mais tantos filhos. Quando você sai com 4, 3 filhos na rua, já te olham meio assim, né? Já pergunta, é filho de outro casamento, né? Então, você tem uma mudança cultural que acaba se impondo. E o setor, como a parte agrícola, é um setor que tem que se adaptar a essa mudança, né? Que é a mudança que vem de fora. Então, são questões que, de repente, vale a pena você discutir. Essa mudança externa, que, de repente, é uma mudança social. Uma mudança que impõe uma discussão interessante. Você precisa aumentar a produtividade para manter essa propriedade funcionando. Caso contrário, a pessoa abandona, vende, vai para a cidade fazer o que exatamente, né? Mais êxito rural que nós já tivemos. Então, de certa forma, algumas políticas públicas são justamente políticas para tentar manter essa população justamente no meio rural. Mas aí você tem que mudar algumas questões relacionadas à produtividade. Aí você pode concluir mostrando essa complexidade, como é difícil você atender a essa questão de uma política pública que sobrecarrega. O trabalho feminino está sobrecarregado, dupla, tripla, 4, 5 jornadas, né? E você está tentando adicionar valor, que seria muitas vezes colocar mais uma tarefa para a mulher fazer. Que beleza, a política aqui vai valorizar, fazer geleia. A mulher tem que cuidar dos filhos, cuidar do pomar, tirar a fruta, descascar, fazer a geleia, vender. Então, está fazendo mais tarefas ainda, né? Então, é uma discussão que talvez você consiga mostrar como, de repente, até algumas políticas públicas elas podem ter um objetivo até um pouco conflitante. Ou seja, elas podem, inclusive, sobrecarregar justamente o seu objetivo final, que é justamente ajudar a questão do público feminino. Aí fica aquela dicotomia, você está tentando reduzir a carga de trabalho ou você está tentando dar mais valor econômico a essa carga. Então, talvez esse tipo de discussão você consegue se aprofundar na sua conclusão, e isso é uma contribuição importante, uma contribuição metodológica, porque você acaba reproduzindo um modelo quando você pensa na política pública para ajudar, e de certa forma você pode estar sobrecarregando, ou como lá atrás os clássicos fizeram, nem pensando no problema da mulher, né? Ou seja, e acaba mais atrapalhando do que ajudando. Então, essas conclusões você pode se aprofundar, né? Você consegue chegar nisso na sua monografia. Como eu falei, bem escrita, bem trabalhada. É claro, eu senti um pouco a falta de dados, mas eu acho que não compromete a qualidade do seu trabalho. Ou seja, deixa isso apenas indicado, que existem tais pesquisas que podem contribuir, isso é interessante para quem está lendo, mas eu acho que, de certa forma, você conseguiu trabalhar isso teoricamente. É claro que, como já foi dito aqui, faltam alguns textos mais de fronteira. Sempre vai faltar algum texto a mais, sempre vai faltar alguma coisa relacionada a esse tipo de discussão. Então, de repente, se você conseguir caminhar para esse tipo de discussão, tipo, foi dito tal coisa, colocou outro, eu acho que é importante sim. Mas, de certa forma, eu acho que você tem uma contribuição que você tem que começar a pensar, que eu destacar na sua conclusão, que é uma contribuição teórica de definir como objeto que está sendo pensado. E a partir disso, mostrar, talvez não ficar apenas apontando quais são as políticas públicas, mas apontar a limitação, apontar justamente a existência ou como que ela está sendo pensada, qual é a sua efetiva participação dentro do meio rural, que daí sim, acho que faltou você definir, como eu já pedi, o que é essa complexidade do meio rural, que é tão diferente. Fazer esse recorte eu acho que é importante. Você consegue lá atrás a conclusão
ter uma capacidade analítica melhor em termos de quais são as limitações e problemas que podem acontecer numa política pública voltada para o meio rural, onde é difícil você separar o que é o trabalho doméstico do trabalho produtivo. Então, é uma questão bem mais complexa que eu acho que talvez nessa discussão você consiga fazer e ter uma ótima contribuição para o debate, não só feminista, mas o debate de economia rural, qualquer termo que a gente possa colocar, agrícola, etc. Então, seriam essas minhas colocações. Qualquer dúvida que tiver, manda, escreva, não tem problema. Desculpe se eu falo demais, problema de não conseguir ser muito curto nos meus apontamentos. Muito obrigada, Rony. Valeu. Nossa, cheio de anotações aqui, ideias. Luísa, você faz um bloco agora para responder as questões de cada um, tá? Que depois eu vou fazer uns comentários assim para também tentar dar um fecho, tá bom? Acho que eu vou começar um pouquinho pelo lado da PNAD, né? Acho que foi uma frustração muito minha e da Prof. Brena, né? Que o objetivo inicial do TCC era realmente pegar os dados da PNAD e analisar eles, né, pelo meio da dupla jornada da mulher rural. Então, quando eu fui usar esses dados, né, para ter acesso aos dados da parte rural exclusivamente, né, eu precisava dos microdados. Então, eu precisava usar o software R, que o professor Publiquez comentou ali, né? Então, foi algo bem difícil, né? Era bastante programação, até tentei pedir ajuda para outras pessoas, né? E foi difícil essa parte. Até cheguei aí lá no IBGE, ali no centro de Floripa, né? Para pedir se eles conseguiam esses dados para mim. E até eles não me mandaram, né? Eles me mandaram os dados apenas do urbano, né? Que daí o urbano é aquele ponto que é mais fácil, que é só baixar a tabela ali do site, que você já tem acesso a esses dados, né? Então, de início foi essa frustração mesmo, que talvez tenha transparecido ali no trabalho, né? Porque realmente o objetivo era fazer essa análise com esses dados, para ficar algo mais completo ali quando a gente fosse tratar desse assunto. Acho que dos outros pontos seria mais a questão ali das políticas públicas, né? Acho que isso é uma questão que tem que discutir um pouco também com a Prof. Brena, né? O que a gente vai fazer, se a gente vai optar por excluir, ou realmente, que nem comentou o professor Ronivaldo ali, aprofundar um pouco mais essas questões, né? E em relação ali o que a Prof. Carolina levantou, né, de ser um ramo da economia, né? Eu quis dizer, no caso, que a economia feminista rural, ela seria um ramo da economia feminista, né? Seria mais uma abordagem ali também da economia, como é a economia agrária, como é a economia ambiental, né? Então, seria mais nesse apanhado. Eu acho que as principais questões seriam essas, né? Eu acho que o resto seria mais questão de arrumar ali as partes das escritas, né? Colocar mais significados, que nem o professor Ronivaldo comentou, né? De colocar o que seria, né? Essa parte da mulher rural, do que a gente está tratando, se a gente está tratando de um latifundiário ou exclusivo ali de uma agricultura familiar. Acho que seria mais isso, então. Tinha alguma coisa que vocês que escapou, que vocês gostariam que ela comentasse mais antes de eu falar? Porque foram várias questões bem pontuais, né? A sessão de políticas públicas. Eu só queria dizer que eu concordo com o Nivaldo, porque eu li o trabalho inteirinho sabendo que você estava falando da agricultura familiar, mas eu acho que você precisa dizer que você está falando da agricultura familiar, né? Porque justamente a gente está lidando com outra área do conhecimento, então, que não é tão comum estudos sobre o meio rural, então acho que é bom falar que você está falando da agricultura familiar. E também sugiro que você sempre use mulheres no plural, né? Porque a gente é o jeito que se reconheceu os feministas para lidar com toda a diversidade, a gente usa pelo menos no plural, porque aí está dizendo que a gente está dizendo do conjunto das mulheres, que tem algumas coisas que são semelhantes, e a questão do trabalho é uma delas, e tem particularidades, né? Obrigadíssima. Todos, nossa, fizeram contribuições super importantes, interessantes, coisas que nem imaginava, né? Novos olhares para... Dava para fazer vários outros TCCs, né? Mas a questão principal que eu queria deixar registrado, que a Luísa era outra ideia no começo e que ela perdeu muito tempo tentando extrair esses dados da PNAD contínua.
E a gente viu, pensou até em mudar de tema no meio do caminho, mas aí faltava só 6 meses, aquelas confusões, né? E essa questão da fragilidade, então, dessa parte das políticas públicas, é porque ela nem deveria existir. Ela entrou para meio que suprir uma lacuna que a gente não estava conseguindo preencher de jeito nenhum, né? E eu não sou a pessoa nada indicada para ajudar a Luísa com a questão da econometria. Ela chegou até a pedir ajuda para outros professores da economia da UFES que não conseguiram ajudá-la e acabou que ficou só essa parte teórica e uma revisão de literatura, né, que também tem as suas lacunas, porque eu não sou da área, né? Então foi o background da Luísa mesmo, a questão das raízes familiares, da vivência dela, que levou ela a querer estudar essa sub-área, entre aspas, né? Se a gente pensa, agora respondendo um pouco a Carolina, se a gente pensa a partir do ponto de vista da economia feminista como um novo paradigma, as especificidades das mulheres rurais, a especificidade do trabalho das mulheres rurais, à luz da economia feminista, a gente poderia falar dessa sub-área da economia feminista. Assim como a gente também pode olhar a economia do cuidado como um viés da economia feminista, o que não significa que outras disciplinas teóricas tenham outros nomes para isso, né? Que a gente sabe que na sociologia do trabalho essas questões estão tratadas já há muito mais tempo do que elas foram tratadas e incorporadas na economia. A economia foi a última disciplina das ciências sociais que agregou a questão do gênero e essa discussão feminista. Então, pelo que eu entendi, né, no curso eu dei só uma aula, e aí a Luísa se interessou por essa questão da economia feminista rural. Só para dar um fecho, eu acho que se a gente fizer esse olhar comparativo entre as mulheres da cidade versus mulheres do campo, a questão das mulheres do campo é ainda um pouco pior, né? Porque tem toda essa discussão de não são uma dupla jornada, é uma tripla, é uma quádrupla, é uma contínua jornada de trabalho. Então, o peso sobre os ombros dessas mulheres é maior do que eu vejo, do que o peso sobre os ombros das mulheres que estão nas cidades, e a invisibilidade delas também é maior, porque elas estão num sistema patriarcal muito mais intenso do que a gente vive no meio urbano, né? Então, é muito mais problemático o caso das mulheres que estão no campo, se a gente comparar a questão das mulheres das cidades. E eu achei bem interessante essa questão do público versus privado, né? Que a gente acaba usando de uma forma muito metafórica isso. Já não é mais o locus, onde está o trabalho, se ele está fora de casa ou se ele está dentro de casa. Mesmo depois da pandemia, por exemplo, todo mundo que agora trabalha de home office é um trabalho público ou é um trabalho privado? É um trabalho público que está sendo realizado no interior da residência, né? Então, tem toda essa discussão que daria panos para manga ainda, mas você tem razão, tem que deixar claro que não é alguma coisa que está dado para sempre, que é uma dos pontos da economia feminista questionar, né, e mostrar a dissolução dessas fronteiras rígidas, né, como é que isso se manifesta e de forma ainda mais acentuada com as mulheres do campo do que com as mulheres na cidade. Acho que era isso que eu queria comentar. No mais, depois eu escrevo para cada um de vocês, eu queria pedir bibliografia, se vocês tiverem, para ajudar a fechar algumas lacunas. Eu anotei aqui, mas aí depois eu passo uma mensagem para vocês, se vocês puderem ajudar nisso. Mas eu achei a contribuição de todos muito importante e agradeço imensamente também em nome da Luísa, a cada um de vocês que se deu o trabalho de fazer essa leitura atenta. E se vocês não tiverem mais nenhuma consideração a fazer, a gente pode partir para a parte da deliberação da banca. Tudo bem? Então, pessoal, eu vou pedir para a audiência, para vocês darem licença aqui e se retirarem da sala, inclusive você, tá, Luísa? Depois eu te chamo para você voltar, quando estiver pronto. Eu vou pedir licença para vocês, para ficar só a banca aqui agora na sala, tá bom? Então, Luísa, a banca deliberou,
jogou o teu trabalho como aprovado e você ficou com a nota 9, tá? Então, vamos, parabéns. Obrigada. Tá quase finalizada. Agora a gente vai fazer o que Sim. conseguir para melhorar, deixar o trabalho mais redondinho, que ela tem que entregar a versão final na sexta. Na sexta. Então, vamos correr aí contra o tempo para conseguir agregar a maior parte das considerações possível, tá bom? Uhum. Queria só agradecer pela presença de vocês, foi bastante importante. Também agradecer a Prof. Brena, né, que esteve comigo nessa jornada, né? A gente enfrentou bastante desafios, mas é bom saber que concluímos com sucesso e é só agradecer mesmo. É isso aí. Próxima etapa agora é economista formado, né? Parabéns, Luiz. Breve economista, hein? Que orgulho. Obrigada. Muito obrigada, pessoal. Então, até. Obrigado você. Parabéns, Luísa. Bom trabalho. Parabéns pela orientação, Brena. Realmente é um tema bacana, mais um trabalho com uma boa nota que certamente vai ficar para os próximos pesquisadores, próximos alunos, até terem como uma referência. Parabéns de novo. Obrigado pelo convite. Eu aprendi muita coisa e confesso que realmente achei brilhante. O seu trabalho realmente tem um mérito interessante e continue. Acho que você tem potencial para continuar futuramente, talvez esse tema, ou dentro de outra área do estudo feminista, você tem uma capacidade de contribuir muito com o tema, com certeza. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau, tchau para vocês. Tchau, gente. Uma boa tarde para todos, hein? Boa tarde.